Boa tarde. Um filme sobre a Itália, os italianos e seus descendentes aqui no Brasil. Mas essa história quem vai contar para a gente hoje no Espaço Livre é a Márcia Monteiro. Márcia, boa tarde, seja bem-vinda ao Espaço Livre. Conta essa história aí para a gente, como foi que você começou a contar a história dos italianos aqui no Brasil, dos descendentes, nós brasileiros que viemos dessa origem. Que filme é esse e aonde a gente vai poder assistir? Oi, Luciana, boa tarde, tudo bom, querida? Muito obrigada pelo espaço que você está nos dando no Espaço Livre, na Rádio Difusora Ouro Fino. Esse projeto começou através do vinho, porque eu sou uma apaixonada pela cultura e fui fazer curso sommelier, fui fazer especialização em enoturismo e com isso eu fui descobrindo que o vinho brasileiro tinha DNA italiano. Porém, com a minha ida para a Serra Gaúcha, em vários momentos, inclusive fazendo parte da equipe da novela Além do Tempo, da TV Globo, eu fiz parte justamente por eu ter esse conhecimento do vinho e conhecer a região. Com isso, eu fui percebendo que não era só o vinho que esse italiano nos trouxe, sabe? Esse imigrante. Eram vários legados deixados ao longo desses 145 anos de imigração aqui para o Brasil. Com isso, a gente passeia nesse filme com temas que eu considerei super relevantes nessa cultura. Ou seja, a gastronomia, a gente não tem como falar dessa Itália e desse italiano sem falar da gastronomia. Falamos da religiosidade, que foi o grande esteio para eles terem força e passar aquele período inicial tão difíceis. A música, porque esse italiano ele canta, ele é um cantante, então a gente tem um aspecto muito forte na música do filme. Inclusive, o filme tem uma trilha sonora original composta pelo Mu Carvalho. Tem toda uma nuance, uma interpretação a cada cena para a música do filme. A gente escolheu, no caso, a vida me levou para um cenário. Quando você faz um filme, você tem que escolher um cenário e um corte temporal. A gente trabalha, o filme conta desde 1875 até os dias de hoje. E nesses temas que eu acabei de dizer, são vários outros. Legado italiano, seria um filme documentário. Vocês escolheram o sul do país, porque aqui no sul de Minas nós temos muitas pessoas que são descendentes também e outras regiões do Brasil. Nossa, italiano nesse Brasil, caramba, é imenso. Inclusive, Luciana, eu fiz uma pesquisa até para chegar até vocês, né? Eu fiz essa pesquisa dessa italianidade no Brasil. Meu Deus, é enorme. Minas, São Paulo, Espírito Santo. E o Sul aconteceu, como eu disse, devido ao trabalho, sabe? O enoturismo me levou até lá. Depois essa novela, Além do Tempo. Então, o laço foi se estreitando cada vez mais. Existe um cenário, mas a história é a mesma. A todos, exato, sabe? Algumas nuances, obviamente, né? Porque lá eles tiveram uma diferença em relação à terra, eles tiveram essa terra, adquiriram esse pedacinho de terra tão sonhado, enquanto que em São Paulo, Minas, tivemos mais esse aspecto da colheita do café, nas fazendas. Mas, no entanto, eu acredito que essas colônias italianas existentes em Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, enfim, nesse nosso Brasil, contenham todos esses legados, sabe? Eu acho que pertence a esse imigrante, a esse italiano, que é essa gastronomia, que é essa música, que é essa religiosidade, essa mulher imigrante, a força dessa mulher imigrante. Esse filme tem um cenário que é a Serra Gaúcha, mas eu tenho certeza que todos vão se identificar com ele, porque faz parte da cultura italiana, acho eu. Inclusive, nós fizemos um vídeo promo que nós exibimos em 2018 numa feira chamada Wine South America, que é uma feira internacional de vinhos, lá em Bento Gonçalves, e quando a gente apresentou, eu entregava para uma palestrante, que era uma professora da Universidade de Verona. Luciana, quando eu fui entregar o microfone para ela, ela estava em prantos, dizendo que aquele filme pertencia, contava a história da família dela, que tinha ido para a Argentina, entende? Então, assim, ele conversa. Muito parecido. Eu acho que ele conversa. A Serra Gaúcha é um cenário, claro, tem a sua particularidade histórica, mas esse grande legado pertence a esse italiano e a esse descendente. Você é jornalista, estudiosa, assim, nesse estudo que você fez, você tem noção de quantos são os descendentes hoje italianos no país? Nossa, Luciana, eu acho que passa de 1 milhão, né, de oriundi, né, que fala, né, isso. Eu acho que é a maior comunidade italiana
porque é imenso, gente. É muita coisa, é muita coisa. E eu acho precioso é a forma como se mantém as coisas básicas. Aquele dialeto antigo, hoje já não é mais um dialeto, é uma língua, né? Que é o italiano, que virou patrimônio cultural brasileiro. É a nossa polenta. Enfim, são várias nuances dessa italianidade espalhada por esse Brasil. No filme, a gente faz uma abordagem sobre essa passagem, essa grande diferença, exatamente. A gente tem imagens de arquivos lindíssimas em fazendas de café, tanto em São Paulo como em Minas, mostrando esse caminho que esse imigrante dessa região sudeste teve. Ele foi conduzido dessa forma. E no sul foi todo assim, como eles saíram daquele norte de Itália, e onde eles tinham aquelas pequenas vilas, muitas vezes nunca tinham visto o mar. Atravessavam uma Itália inteira a pé, a cavalo, depois de trem, para chegar em Gênova e entrar no navio a vapor de passagem por 40 dias. Eles chegam naquela Serra Gaúcha, era mato, Luciano, pura selva. Então ali eles reproduzem uma arquitetura que era a única referência que eles tinham, aquela arquitetura rural italiana. E os lugares, essas terras, eram muito grandes, era muito diferente também daquelas vilas que eles viviam. Então são vários aspectos abordados e tem esse vinho como um condutor dessa narrativa, passando por todos esses temas. Aqui na cidade de Ouro Fino, a gente pode ver muitas casas que tenham parreiras, né, que acabam tendo no seu quintal plantação de uva. Isso com certeza vem da raiz. Na minha casa, por exemplo, eu tenho acho que 4 parreiras muito antigas. A produção comercial de Andradas, que é a terra do vinho também, tem muitos italianos, mas tem dentro do quintal da casa que lembra a origem da Itália. Exatamente. Falar de italiano sem falar do vinho é impossível, né? Faz parte do alimento, de um regresso, de uma saudade. Eu acho que tem um DNA que corre, né? Então, justamente por isso, querida, que eu acho que esse filme, as pessoas, mesmo estando em Minas Gerais, ou Espírito Santo, no Pará, vai ter uma aproximação, uma empatia até, sabe, com esse filme, porque vai se reconhecer. E eu tenho muita vontade, Luciana, assim, a gente tinha plano de fazer uma pré-estreia do filme no cinema aqui no Rio, depois na Serra Gaúcha, e posteriormente era visitar essas cidades italianas, digamos, né? Inclusive, Ouro Fino estava no nosso circuito. Mas, infelizmente, a gente teve que se adequar em função da pandemia e fizemos um lançamento online. Montamos um site através da Camisa de Estrada, que é a produtora, e da Lança Filmes, que é a distribuidora do filme. A gente construiu um site exclusivo, que é o www.legadoitaliano.com.br. que pode ser acessado. Então, você pode assistir ao filme sem sair de casa. E vai ficar sempre nesse site? Esse filme as pessoas poderão assistir? Poderão, amada. Como o site é do filme, é exclusivo, né, esse filme ficará disponível nesse site. Eu estou conversando aqui com a jornalista, ela é a Márcia Monteiro. Qual seria, né, o tempo do filme que vocês produziram para que as pessoas possam assistir nesse site? Nosso filme tem 84 minutos. 84 minutos de uma viagem, sabe? Eu considero que é embarcar no tempo, numa linha do tempo e ir descortinando essa linda história. Tem personagens que vocês também colocaram como atores? Ou vocês fizeram um documentário mesmo de pessoas reais que vivem no Sul? Não temos personagens. Esse filme é feito pelas pessoas, por esses detentores dessa história, sabe? Então é uma mescla das pessoas, historiadores, para nos dar um embasamento histórico, né, com tudo, mas muita participação dessas pessoas que colhem a uva, que fazem a polenta, que lidam com a terra, essas pessoas que vivem. E outra coisa, Luciana, o que eu percebi é uma saudade muito grande dessa Itália, sabe? E é geracional, a gente já está numa 4ª geração de descendente, e eles têm uma saudade que o nono passou, que o bisnono passou. Então eu queria muito, a gente também foi até a Itália, a gente cruzou esse oceano, que um dia eles cruzaram para cá, a gente cruzou para lá e filmamos nas regiões do Trentino, do Vêneto, né, que é o grande volume que veio aqui do Brasil, dessas regiões, e também no Porto de Gênova.
né? Então, a minha ideia, a nossa ideia, era justamente mostrar um pouco dessa Itália para quem não pode ir lá, para quem não conhece, sabe? Aproximar, porque existe esse cordão umbilical muito latente ainda, com certeza. Você tem algum parente italiano? Porque Monteiro é mais português. Luciana, eu não tenho nada de italiano, você acredita? Me perguntam isso, eu me debrucei sobre essa história já levou 5 anos da minha vida, esse projeto, tá? Desde que começou, em 2016, oficializou, mas no total são 5 anos, e eu não tenho nada, Luciana, de italiana. Foi um E quantas amor. pessoas produziram com você esse documentário? Gente, no caso eu fiz o roteiro e a direção, né? Eu tenho o Elton Menezes, é o meu irmão do coração, que é o diretor de fotografia, que divide essa direção de fotografia com Dandy Marchetti. E temos a equipe do áudio do Brasil, tivemos a equipe da Itália no Trentino, tivemos a equipe da Itália no Vêneto. É um volume de pessoas envolvidas. E tem um outro aspecto, Luciana, essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Eu acredito que esse filme ele só foi possível porque ele foi um mutirão, que é uma outra característica desse italiano, essa ajuda que eles se autoajudavam. Esse filme também foi a participação de pessoas, entidades, empresas. É o jeito italiano de ser? Exatamente. Então, com isso, e essa magia também passou lá do outro lado, sabe? Eu também tive total apoio. Na Itália, fui eu aqui do Brasil, a Labib Simão, que fazia a produção, e o Elton Menezes, que é o diretor de fotografia. O restante da equipe era italiano. Então, esse suporte, né? Porque um documentário, ele não tem uma verba muito grande para fazer uma viagem internacional. Só foi possível mediante a esse apoio, tanto aqui no Brasil, na Serra Gaúcha, nós passamos por 10 cidades, Luciana. Quantos dias de gravação? Esse filme, ele teve várias viagens. Por quê? A gente começou em outubro de 2016, aí fizemos todas as entrevistas. Depois nós voltamos em janeiro de 2017 para fazer a colheita da uva. Depois nós voltamos outra vez para fazer a romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, em 2018, lá em Farroupilha, né? Então, assim, ele foi em vários momentos, porque a gente tem imagem no inverno, a gente tem imagem no verão, a gente tem imagem da primavera, sabe? Então, assim, ele teve várias estações. Um trabalho árduo, um trabalho difícil, para poder depois selecionar todas as imagens, todas as entrevistas, colocar começo, meio e fim dessa estrutura toda. Luciana, vou te dizer, amiga, o que acontece? Realmente, você abordou um tema assim precioso para mim, porque foi tarefa muito árdua selecionar quem contaria essa história. Porque eu tive depoimentos lindos, maravilhosos, densos, cheios de história, mas eu tinha que levar em consideração o que ligava com o quê, porque às vezes uma fala entrega melhor para o outro que vem a falar depois. Tive que excluir muita gente, porque também senão seria um filme de 5 horas, né, digamos. Inclusive imagens, nossa, a gente tem imagens muito bonitas no filme. Isso também gera um material posterior, que de repente vocês podem colocar nesse site como outros depoimentos que não entraram no filme e colocar depoimento. É verdade, Luciano, uma ótima ideia, hein? Um material vasto. Eu vou levar isso para a nossa produção. Márcia, nós estamos chegando aqui no fim. Eu te agradeço muito por você ter procurado aqui a Difusora para divulgar esse trabalho, mesmo porque aqui nossa região, a Difusora, ela é transmitida aqui em várias cidades daqui do sul de Minas, onde existem muitos descendentes de italiano, mas eu gostaria das suas considerações finais. Agradeço imenso por estar entrando agora, nesse momento, através da Rádio Difusora Ouro Fino, na casa de vocês. E quero muito fazer esse convite para vocês assistirem. A gente também tem o nosso Instagram, que é o @legadoitaliano. Tem o site da Camisa Listrada, tem o site da Lança Filmes. Então, assim, qualquer dúvida de como entrar nesse site, qualquer coisa, entre em contato com a gente, porque assim, é todo um carinho, é muito amor, é muita dedicação a esse trabalho e eu espero que vocês gostem. E muito obrigada por deixar a gente entrar na casa de vocês hoje. Saúde! Eu que agradeço a sua participação aqui. Eu conversei com a Márcia Monteiro, ela que é jornalista e fez esse filme documentário junto com outros profissionais que se chama O Legado Italiano, lançado dia 19 deste mês e vai ficar aí no site também, O Legado Italiano, que você poderá assistir e se emocionar
com essas pessoas que ela entrevistou, mas que mostra a nossa realidade aqui dos nossos antepassados que vieram também para o sul de Minas e para o estado de São Paulo. E você continue na nossa programação. Já já você vai ter o Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.